Olá, vamos dar início a mais um novo módulo. Como eu falei no módulo anterior, vamos dar seguimento aos exercícios que nós tínhamos começado sobre séries de pagamentos ou também dito de anuidade. Vamos lá. Essa é a questão 5, ANEEL 2004 da ESAF. A questão diz o seguinte: Carlos contraiu um empréstimo que deverá ser pago da seguinte forma: 2 anos após a data do fechamento do negócio, 20 mil. 3 anos após a data do fechamento do negócio, 30 mil. Sabendo que o empréstimo foi contraído a uma taxa de juros compostos de 3% ao mês, conclui-se que Carlos tomou emprestado em reais a quantia de... Bem, vamos lá. Vamos inicialmente analisar o conceito verificado na questão. Ela quer saber o quê? Quanto Carlos tomou emprestado nessa transação, onde ele pagou 2 anos depois do empréstimo 20 mil, 3 anos depois 30 mil, e a taxa de 3% ao ano. Verifique que, primeiro, há uma mudança no tempo. Ele paga a primeira 2 anos após e a segunda 3 anos após. Então tem 2 períodos diferentes. Outra coisa, o valor pago também muda. A primeira de 20 mil, a segunda de 30 mil. Portanto, nós temos o quê? Nós temos aí uma questão de anuidade variável. Né? Por quê? Porque as parcelas variam. Então, nós temos uma anuidade variável, certo? Onde é dada o primeira parcela que vai ser paga, ou seja, vai ser paga valor futuro, tá certo? O tempo que vai passar da data do empréstimo até essa parcela. Tem a segunda parcela, que será de 30 mil, e o tempo que vai passar do empréstimo até o pagamento dessa parcela. E aqui, a taxa de 3%. Observe o seguinte: a taxa é dada 3% ao mês e o período é dado em anos. Tá certo? Então, nós temos que transformar as duas num único período, numa única unidade de tempo. Ou levamos o percentual da taxa para anos, ou trazemos o tempo para meses. Se você pega 3% ao mês e transforma em ano, você vai ter uma decimal muito grande, muito pequena, muitas casas decimais. Então é mais fácil você pegar e transformar os anos em meses. Vamos lá. Vamos à solução da questão. Então, primeiro, a gente já viu que é uma questão de anuidade variável. Certo? Nós temos a primeira parcela, que é o primeiro valor futuro de 20 mil. 2 mais bonitinho. Certo? E esse período, que é de 2 anos, transformando, nós temos aí um período de 24 meses. A segunda parcela, que é o segundo valor futuro, de 30 mil. O período, 3 anos, transformando, esse período vai para 36 meses. Temos também uma taxa de 3% ao mês. Certo? Lembrando que o valor presente
é o somatório de todo o valor futuro sobre 1 mais I elevado a K, valor futuro K, tá certo? Onde esse K representa as parcelas, certo? Então, quem seria o valor futuro? Aí nós temos o valor presente. Nós temos o primeiro valor futuro, 20 mil, sobre 1 mais a taxa. Lembrando que você divide sempre por 100, elevado ao período. Qual o período do primeiro valor? 24 meses. Então, o primeiro período é 24. Mais o segundo valor futuro, dividido por 1 mais a taxa, elevado ao segundo período, que é 36. Portanto, o nosso valor presente vai ser 20 mil dividido por 1,03 elevado a 24, mais 30 mil dividido por 1,03 elevado a 36. Com isso, nosso valor futuro vai ser, nosso valor presente vai ser 20 mil dividido por 2,032794 mais 30 mil dividido por 2,898278. Lembrando que, como é que eu consigo essa quantidade? Eu sei que a quantidade de casas decimais que eu devo utilizar. Você observa para onde você vai chegar. Você está caminhando para um valor com 1, 2, 3 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Então é ideal que na sua aproximação também tenha 7 caracteres. Aí você tem nas duas um valor inteiro e os 6 decimais. Um valor inteiro e os 6 decimais. Aí você tem uma boa aproximação. Portanto, o nosso valor presente vai ser 9.838,68 centavos mais 10.350,97. Isso aí nos dá um valor presente de 20.189,65. Esse foi o valor financiado na transação. Vamos à próxima questão. Ele diz o seguinte: um indivíduo comprou uma geladeira em 4 prestações mensais, sucessivas e uniformes, no valor de R$500 cada uma, com a primeira prestação a ser paga no ato, formando uma série de pagamento antecipada, e diz: sabendo-se que a taxa de juros é de 3% ao mês, o valor presente da geladeira é. Ou seja, o que é que nós temos aí? Nós temos aí que uma geladeira foi comprada e ele quer saber, na realidade, qual o preço que era oferecido à vista pela geladeira. Portanto, onde ele tem 4 prestações mensais, sucessivas e uniformes, ou seja, iguais, onde todas serão prestações de R$500, e a primeira paga no ato, ou seja, com entrada. Logo,
Isso aí se configura numa anuidade antecipada, onde é dado o tempo, a prestação e a taxa. E quer saber o quê? Ele quer saber o valor presente. Então vamos lá à solução da questão. Primeiro, sabemos que temos aí uma questão de anuidade antecipada. Ok? Onde é dado período, 4 meses, tá certo? É dado também o valor da prestação, R$ 500, e é dada a taxa, 3% ao mês. E ele pede o preço da geladeira se fosse pago à vista, ou seja, o valor presente da transação. Ok? Lembrando que na anuidade antecipada, o valor presente é a prestação, que multiplica 1 mais I elevado a N, tudo isso menos 1, dividido por I, que multiplica 1 mais I elevado a N, menos 1. Esse N menos 1, que é exatamente para tirar a entrada. Portanto, o valor futuro vai ser 500 vezes 1 mais, sempre lembrando que você pega a taxa, divide por 100, elevado a N, que é 4, menos 1, sobre 0,03, aqui é I, e não 1, certo? 0,03 vezes 1,03 elevado a N menos 1, que é N? N é 4, 4 menos 1, 3, portanto, elevado a 3. O valor futuro vai ser 500 vezes, resolvendo essa continha aqui, a gente tem 0,125508, certo? E aqui o denominador vai dar 0,032781. Nosso valor presente vai dar 500, que multiplica fazendo essa divisão aí, vai dar 3,828,681. Resolvendo esse produto, ele vai nos dar um valor presente de R$ 1.914,34. Esse foi o preço pago real pela geladeira se fosse pago à vista. Tá certo? Bem, vamos a mais uma questão de anuidade. Ela diz o seguinte: uma pessoa deposita em uma financeira no início de cada mês, durante 5 meses, a quantia de R$ 100. Calcule o valor futuro, ou também chamado de montante, sabendo-se que esta financeira paga juros de 2% ao mês, capitalizados mensalmente. Então vamos ver.
que é que nós temos aí? Ele diz que uma pessoa deposita no início de cada mês. Certo? Se ele deposita no início de cada mês, ele está dando a entrada. O que é que se configura? Uma anuidade antecipada, né? Onde o período é de 5 meses, tá certo? E essa quantia de R$ 100 é o quê? É o que ele deposita, é a nossa prestação, tá certo? E aqui nós temos a taxa de juros de 2% ao mês. E o que é que ele pede? Calcule o valor futuro, certo? Então vamos lá, vamos à solução da questão. Inicialmente, a gente já viu que é uma anuidade antecipada. Certo? Onde é dada na questão o período é dado a prestação e também é dada a taxa de 2% ao mês. Observando que taxa e período estão sobre a mesma unidade, tudo em meses. E ele pede quem? O valor futuro. Ou seja, no final, quanto é que ele vai ter? Lembrando que, se você pegar as suas anotações, você vai ver aí que valor futuro é prestação vezes 1 mais a taxa, tudo isso vezes 1 mais a taxa elevado a n menos 1 dividido pela taxa. E aí você consegue encontrar o valor futuro. Então vamos lá. O valor futuro é 100 vezes 1,05, que a taxa é 5%. Aliás, desculpe, confundi taxa com período. A taxa é 2%, 0,2. 1,02, que multiplica 1,02 elevado a n, que é 5 menos 1, dividido por 1,02. Portanto, nós vamos ter aí 100 vezes 1,02 vai nos dar 102 vezes 1,02 elevado a 5 menos 1 vai dar 0,104088 dividido pela taxa, que é 0,02, que inclusive não é 1 mais a taxa, é só a taxa. Está aqui. Certo? Logo, nosso valor futuro vai dar 102, que multiplica, calculando aquela divisão ali, vai me dar 5,2041. Portanto, isso aí me dá um valor futuro de R$ 530,81.
Bem, vamos agora começar a falar sobre correção monetária e inflação. Vamos a alguns conceitos e depois nós iremos partir para a resolução de questões. Vamos lá. Correção monetária e inflação. O que é inflação? Inflação é aquele fenômeno de aumento que insiste em aumentar o preço de bens e serviços, acarretando sempre o poder aquisitivo da moeda. A inflação sempre causa o poder aquisitivo da moeda. E vários fatores afetam essa inflação. A escassez do produto gera inflação, déficit orçamentário do governo, a emissão descontrolada de dinheiro, balança de pagamento e muitos outros fatores que influem, que contribuem com essa inflação. E a inflação, geralmente, ela é calculada sob a variação de preço de uma cesta de produtos previamente elaborada, que pode variar conforme o objetivo da medição efetuada. Bem, como é que a gente faz alguns cálculos relativos à inflação? A taxa de inflação, a quem nós vamos chamar de J, está aqui, ela é o valor final dividido pelo valor inicial menos 1. A taxa aparente, que é taxa aparente? É aquela taxa que geralmente, que inicialmente, ela é cobrada numa operação financeira, tá certo? Se a instituição cobra uma taxa, não quer dizer que ela está realmente ganhando toda aquela taxa na operação. Essa taxa incorpora a expectativa da inflação, tá certo? Ele perde a inflação dentro dessa taxa. Como é calculada essa taxa? É o montante inicial dividido pelo montante final, menos 1. Aqui a taxa de inflação acumulada. E aqui é a taxa real. O que é a taxa real? É o que realmente está sendo pago por fora da inflação. É o que os juros que realmente está sendo incididos na operação, descontado já a inflação. Aqui nós temos a taxa de desvalorização monetária, TDM, que é baseada nos juros. Ela mede a queda do poder na compra da moeda causada pelo aumento do preço, o quanto a moeda caiu. E a correção monetária. O que é a correção monetária? É o ajuste feito na economia baseado nos índices de inflação de acordo com o período, certo? Para compensar a desvalorização da moeda naquele período. Isso é que a gente chama de correção monetária. Nós temos aqui, ó, aquele J corresponde à taxa de inflação, P, o preço ou o valor, e M é o montante. Bem, vamos lá. Vamos agora à solução de algumas questões. Primeiro, eu digo o seguinte: em épocas de inflação alta, era comum os comerciantes adotarem a seguinte estratégia de venda: pague em 30 dias sem juros ou leve à vista com 20% de desconto. Se o cliente optasse pelo pagamento em 30 dias, qual a taxa que efetivamente estaria sendo paga na transação? Certo? Ele diz que é sem juros, mas está havendo juros. Se você tem um desconto à vista, é porque se você não tem um desconto, aquele índice vai incidir sobre o valor. Portanto, vai haver juros. Tá certo? Então, observe que nós não temos valor na questão. Então, como é que a gente soluciona a questão para saber esses juros? Primeiro vamos atribuir um valor fictício
no pagamento em 30 dias. Tá certo? Que a gente vamos chamar de valor futuro. O valor futuro, nesse caso, vamos botar R$100. Se ele tem 20% de desconto, pagando à vista, o valor presente é de R$80. Pelo cálculo do valor futuro, nós temos que ele é valor presente, que multiplica 1 mais a taxa vezes o tempo. Como o tempo é de 30 dias, é 1 mês, então essa taxa é 1, esse tempo é 1. Então, o valor futuro, que é 100, é igual ao valor presente, que é 80, vezes 1 mais i. Logo, fazendo aqui a multiplicação esse por esse, 80 mais 80i. Fazendo a transposição de 80, isolando o i, 100 menos 80. Portanto, eu tenho que 80i é igual a 20. E a taxa é, transpondo 80, 20 sobre 80. Isso aí me dá um i igual a 0,25 ou 25%. E com essa questão, a gente acaba mais um módulo. E no próximo módulo, nós continuaremos resolvendo questão de correção monetária e inflação. Até a próxima.